Nessa aula vamos falar em detalhes para você sobre o que significa ser líder de si mesmo. Para isso, eu quero abrir com uma frase essa aula, para a gente pensar. Liderar a si mesma é o primeiro passo para liderar qualquer coisa no mundo. Liderar a si mesmo é o primeiro passo para liderar qualquer coisa no mundo. Já pensou? Então, meu objetivo aqui é capacitar vocês a desenvolverem habilidades de autoliderança para alcançar os seus objetivos. Para isso, nada melhor do que trazer alguns exemplos reais e conhecidos de pessoas que souberam liderar a si mesmas através do autoconhecimento e lideraram multidões. Quais são os grandes líderes que a história nos proporciona e nos apresenta hoje? Se a gente olhar para trás na história da humanidade e pensarmos assim, quem é aquele cara ou aquela mulher que é exemplo de liderança? Pensa um pouquinho e escreve aí no seu caderno de anotações. Quem que vem à sua mente quando você pensa em liderança através do conhecimento e que impactou multidões? Quem se arrastou ao longo do tempo com todos os seus exemplos e histórias é Jesus Cristo. Até hoje, mesmo depois de mais de 2000 anos, as pessoas continuam tendo-o como referência de liderança, com características fortes, missão de vida clara e que carrega várias pessoas até os dias atuais. Isso é que é ser líder para mim. E para você? Quem é que você escreveu aí no seu caderno? Vamos pensar? Olha, escreve aí do seu lado para a gente poder ir trabalhando juntos nessa aula. Quais são as características que você encontrou nessa pessoa e que te fazem acreditar que ela é um líder de verdade? Isso é o que eu trago para nossa aula de hoje. Os grandes líderes que a história nos aponta, antes de serem líderes de outras pessoas, eles foram líderes de si mesmos. E isso é muito importante. É isso que eu gostaria de trazer para nossa reflexão, para essa aula de hoje. O nosso objetivo vai ser identificar os passos de como ser um líder de si mesmo. E nada melhor do que a gente ter esses exemplos, tipo Madre Teresa de Calcutá. Qual foi o exemplo que ela deixou de liderança para o mundo? Hoje em dia, quando a gente pensa na luta que essas personalidades passaram para deixar efetivamente o seu legado, a gente sabe claramente qual é a missão de vida delas. E se a gente olhar para a nossa vida, olhar para dentro das nossas experiências, fica claro para você qual é a tua missão de vida? Será que se você perguntar para as pessoas o que elas acham da tua missão e se você está cumprindo, se está dentro dessa trajetória, vai ficar claro para elas? Tudo isso que a gente também tem claro para nós. Então, vamos pensar mais um pouquinho. Quem são os outros personagens da história que a gente pode trazer como referência para a gente pensar nesse momento e ter aqui como exemplo? Se você lembrou de algum, já escreve aí no seu caderno. E aí, do lado dessa pessoa, você já escreve quais são as características que fazem você acreditar que essa pessoa é líder de si mesma. Esse é o primeiro passo para a gente liderar as outras pessoas. E eu quero trazer aqui mais um exemplo. Martin Luther King. A luta desse cara foi fenomenal. Ele até hoje deixou o seu legado na história. Mahatma Gandhi, por exemplo, é outro que a gente também pode se espelhar. Quando a gente pensa em Gandhi, qual é a primeira palavra que vem para você? A palavra que vem para mim é paz. Será que era esse o legado dele? Será que era essa a missão de vida dele? Aquilo que ele queria deixar pra gente? Eu tenho a impressão que sim. E eu acho que ainda é. Isso fica muito claro. E será que a nossa missão também está clara para as pessoas que são os nossos liderados? Outro que é muito característico quando a gente fala de liderança é Nelson Mandela. Quantas pessoas ele não conseguiu ajudar? E se você buscar hoje nas plataformas de filmes, quantos filmes não contam a história dele?
Você quer tentar? Então, eu te convido a fazer esse exercício. Vai lá, tenta procurar e deixa aí anotado. Reflita sobre essas personalidades e nessas pessoas que são líderes de si mesmas. Procure vídeos que falem um pouquinho da história dessas pessoas, façam algumas leituras e identifiquem características fundamentais na vida dessas pessoas e do legado que elas deixaram para nós. Identifique as características que nós podemos copiar delas e copiar de forma clara e autêntica. Se nós queremos ser líderes, é legal a gente ter líderes como referências. Talvez até mesmo mais próximo de você durante a sua vida, você já tenha tido exemplos de líderes junto e bem próximo a você. Preste atenção a essa frase de Martin Luther King. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda, mas eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Já pensou? Isso é uma frase que retrata efetivamente um líder de si mesmo, em plena e constante evolução. Evolução de entender que hoje ele é o melhor que ele poderia ser, mas que graças a Deus ele está aberto para ser cada dia uma coisa nova dentro de um processo evolutivo. Essa é a proposta que eu trago nessa aula para você, meu mentorado, aqui na Iluminato. Uma evolução através do autoconhecimento. É o que eu quero te proporcionar nesse pilar 1 para começar a estruturar a sua consultoria, para que você consiga transformar a sua forma de pensar para viver os novos desafios que vai enfrentar. E isso é muito importante. A gente começa a mudança por aqui. A gente vive o autoconhecimento todos os dias, mas você tem que estar disposto a isso. Este pensamento de Martin Luther King mostra que por muitas vezes nós nos martirizamos e nos sentimos culpados porque não chegamos onde gostaríamos de ter chegado. É claro que essa chegada, esse percurso, ele é muito importante de ser feito. Vale total a caminhada. A caminhada faz parte da chegada ao nosso objetivo. Reflita sobre a sua história. Até onde que você já conseguiu chegar? Até hoje, o que você já alcançou? Efetivamente valorize cada passo que você já deu. Faça sempre esse exercício de olhar as suas pequenas e grandes conquistas. Hoje, você pode ser um pouco melhor do que ontem, mas não necessariamente aquilo que você se propõe a ser amanhã. Você ainda não se tornou o que você gostaria de se tornar. Isso é um fato. Mas quando a gente tem objetivos a serem alcançados efetivamente, a gente ainda não se tornou aquilo que a gente gostaria. Mas pense só um pouquinho. Olha para trás, na sua história, independente da idade que você tem. Quantas coisas você já fez? Quantas realizações? Quantas conquistas? Quantos cursos você já fez? Quantas viagens você já realizou? Quantas amizades você já fez ao longo do caminho? E cada uma foi uma peça fundamental para você viver aquele momento em que estava com uma pessoa, para compartilhar e também receber o compartilhamento dessa pessoa na tua vida. Às vezes a gente para e pensa assim: nossa, aquela conversa que eu tive ontem durante a reunião, o que será que ficou de bom? O que eu trouxe de bom para a minha vida que alguém tenha falado ali naquele momento, né? Aquilo que não for bom, a gente devolve, deixa para lá. Mas vamos aproveitar aquilo que é bom em todos os momentos da nossa vida. Então a mensagem dessa aula é a seguinte: não ignore e não invalide a sua história de vida. Valorize-se porque você já não é mais quem você era antes. E isso é ser líder de si mesmo. Inicie esse processo de evolução. E o que significa desenvolver a própria liderança? Para mim, significa um processo de caminhar constantemente na direção dos meus projetos, na direção dos meus valores e que estejam conectados com a minha realidade. E essa parada de realidade eu quero trazer uma nova visão
para compartilhar nessa aula com vocês, tá? A nossa realidade de vida, ela envolve dois aspectos muito importantes. E eu quero que você preste bastante atenção nesse conceito que eu vou trazer para vocês agora, porque tem uma chave para o sucesso aí. Quais são esses dois aspectos? A realidade externa a você e a sua realidade interna. Isso é muito interessante, porque quando a gente tem uma realidade interna, que é aquilo que a gente planeja, que a gente deseja, ela nunca será efetivamente igual à realidade externa. Eu vou trazer um exemplo que eu escutei uma vez. Você gosta de pudim? Então, quando você gosta de pudim, você imagina na sua cabeça o melhor pudim. Aquele pudim de leite condensado delicioso que quando você parte, você já saliva de tão gostoso que ele é. E aí dentro da sua cabeça, você está imaginando o melhor pudim do mundo. Essa é a sua representação interna daquele seu melhor pudim. E aí você vai lá na casa da sua tia, vai na casa da sua mãe, no almoço de domingo, chega lá e tem um pudim lindo, maravilhoso de sobremesa. E aí o que acontece? Quando você parte e vai comer aquele pudim, ele tem o mesmo gosto do pudim do seu pensamento? Não tem. Ele tem o mesmo sabor e o mesmo aspecto do que você representou dentro da sua cabeça? Dificilmente, vocês não acham? Por quê? Sempre aquela representação interna não vai se superar de acordo com a nossa realidade externa. Quando a gente consegue se aproximar cada vez mais daquilo que a gente chama de expectativa com a realidade, a gente reduz essa frustração, a gente começa a trazer mais a nossa realidade, os nossos valores, os nossos projetos para dentro daquilo que efetivamente pode acontecer. Isso é desenvolver a própria liderança. Olha que sacada! Você já tinha parado para pensar nisso alguma vez? Então, todas as vezes que você estiver nesse processo evolutivo, na busca de algo, pensem que aqui dentro ele tem uma representação e lá fora ele vai ter outra. E como vamos fazer para minimizar esse intervalo entre um e outro? É um grande desafio. Os grandes líderes que nós já falamos da história, eles sabiam conectar esse mundo interno com o mundo externo. Eles tinham motivos para suas ações. Eles sabiam fazer essa conexão utilizando a sua influência e não a autoridade. Eles conseguiam influenciar o meio sem usar a autoridade para isso. Ou seja, eles serviam as pessoas. E assim você reduz esse intervalo que a gente comentou entre a representação interna e a representação externa. Qual era o objetivo disso? Aonde eles queriam chegar? Tornar o mundo melhor. Todos os exemplos que nós já demos até agora nessa aula falavam de quê? Que eles tinham como objetivo um mundo melhor. Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Jesus Cristo, todos queriam um mundo melhor. E o que você quer? Você, como líder, quer um mundo melhor? Eu acho que esse é um dos objetivos comuns para muita gente. E se você se predispôs a estar aqui buscando um processo de liderança para liderar a sua própria consultoria, o seu próprio negócio através do seu conhecimento, você precisa se conhecer melhor. Se conhecendo e para melhorar a sua relação com as pessoas, você busca um mundo melhor. Você concorda comigo? Se você concorda, escreve aí. O que você espera com esse projeto? O que você espera com a sua consultoria? Qual é a sua representação interna de você mesmo no papel de líder, empreendedor e protagonista da sua vida? Vamos começar a colocar no papel para facilitar o nosso entendimento e para que a gente comece a reforçar os conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Quando a gente olha para os líderes da história, eles eram líderes de si mesmos porque tinham claramente definidos a sua missão, a sua visão
e os seus valores. E esses pontos estavam muito claros e todos eles falavam e viviam efetivamente esses valores. Eu vou falar desses 3 pontos, missão, visão e valores, numa outra aula que vai estar disponível para vocês aqui na área de membros. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso relacionado a empresas. Então, se vocês procurarem na internet, procurarem o site de uma empresa, por exemplo, que vocês admiram e coloque lá missão, visão e valores da empresa tal. Vocês vão conseguir encontrar. Isso é muito comum nas empresas. Por quê? Eles tratam dentro de um conceito de planejamento estratégico. Então, quando querem fazer um planejamento estratégico, traçar qual vai ser a estratégia da empresa para os próximos tempos, para os próximos anos, eles começam através de um processo de definição de missão, visão e valores. Para que aquela empresa nasceu, aonde que ela quer chegar e quais são os valores, as características que durante o processo de atuação dela não vão se perder e serão os norteadores para as tomadas de decisão. Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, isso parece mais fácil de identificar. Só que nada impede, pelo contrário, da gente ter definido claramente a nossa missão, a nossa visão e os valores para a nossa vida. E aí, você já parou para pensar sobre isso na sua vida? Qual que é a minha missão? Para que eu vim no mundo? Qual é a minha visão? Aonde eu quero chegar? E se a gente não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho basta, não é isso? E qualquer caminho basta para um líder efetivamente? Não. A gente precisa entender aonde a gente quer chegar e quais são os valores. O que é um valor para mim? O valor para mim é muito pessoal, pode ser totalmente diferente daquele que é um valor para você que está aí assistindo essa aula. E aí a gente vai priorizar a definição do que é um valor. Existem alguns que provavelmente, num determinado momento, não vão fazer sentido você priorizar numa tomada de decisão, mas vão ter outros que você vai falar assim: desse eu não abro mão de jeito nenhum. Eu não abro mão. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive nesse processo de definição de valores. Uma coisa muito forte para mim é o cuidado com a segurança do trabalhador, porque eu já tive algumas experiências trabalhando efetivamente dentro das organizações como responsável pelo processo de segurança do trabalho dos funcionários. E já tive experiências que não foram muito legais. Isso para mim é uma coisa muito forte, porque isso ficou marcado. Infelizmente, durante a prestação de serviço desses colaboradores, alguns perderam a vida. E isso foi uma coisa que ficou gravado em mim numa intensidade muito grande. Então, no meu processo de decisão dentro das organizações, eu não desisto de priorizar a segurança dos trabalhadores. Por exemplo, entre o lucro e uma boa operação, mas se ele coloca em risco a segurança de algum funcionário, o meu valor principal nesse momento é a segurança do trabalhador. E isso é muito particular, porque eu construí isso através da minha história. Isso foi um valor que eu defini através da minha história. Pode ser que para você seja diferente e tá tudo bem. Agora, a gente precisa ter claro quais são os valores da nossa vida. Refazendo esse exercício, há alguns meses atrás, eu percebi que um valor que eu não abro mão é a liberdade. E ficou mais claro quando eu percebi que as minhas ações e decisões haviam sido tomadas considerando a liberdade no meu modo de vida atual. Eu espero que agora que eu compartilhei com você essas histórias, você esteja preparado e carregado de perguntas e reflexões para se tornar de vez líder de si mesmo, porque aqui começa a sua consultoria. O que vocês acharam? Nas próximas aulas, nós vamos tratar também dos conceitos de missão, visão e valores, para fechar com chave de ouro esse assunto. Então, eu conto com vocês e seguimos juntos.